Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 ao 13. Diz assim a palavra de Deus para nós. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Somente até aqui, vamos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amados, depois do que nós já ouvimos na apresentação da turma da Chaminha, eu confesso que aquilo que ouvimos foi um verdadeiro sermão. Até eu comentava ali no banco que nem precisávamos mais pregar hoje, porque o que nós já ouvimos foi de importante valia. Mas eu quero sim fazer menção desse texto, porque neste dia, onde nós nos lembramos da figura paterna, o dia que é lembrado como Dia dos Pais, ele precisa ser trazido a nós, ou ele é trazido a nós, de uma forma a nos levar apenas ao sentido da homenagem, ao sentido do presente, ao sentido de uma festividade, ao sentido de uma atividade comercial, um momento comercial importante para os vendedores. Só que mais do que isso, o Dia dos Pais precisa ser trazido a nós pela função, pela figura que é encarnada na pessoa do pai. É tão interessante que para se tornar pai a gente não faz curso e nem adquire isso com a compra, com o financiamento de algo de valor pecuniário. Ser pai, a gente se torna pai a partir do momento que nasce um filho. E quando o filho, a filha nasce, isso gera em nós uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, uma mudança de hábitos, e deveria produzir em nós uma mudança de responsabilidade. A responsabilidade de que aquele ser que foi gerado, com a participação do pai, em conjunto com a mãe, aquele ser que foi gerado e que nasceu, ele é responsabilidade do seu progenitor, da sua progenitora. Ele é responsabilidade do pai, que tem que dar a este filho segurança, que tem que dar a este filho provisão, e como nós ouvimos hoje, tem que dar a este filho um futuro. Precisa dar a esse filho um futuro, precisa dar a esse filho provisão e precisa dar a esse filho segurança. E quando o pai entende a sua figura, entende o seu papel, a partir do momento do nascimento dos seus filhos, e começa assim a agir, pode ter certeza, esses filhos serão bem-sucedidos, como nós ouvimos hoje. Mas é responsabilidade deste pai oferecer segurança, oferecer provisão e oferecer futuro. O texto fala que o ser humano, de uma forma geral, todos nós, toda a humanidade, desde da sua origem, lá com os nossos pais originais, Adão e Eva, até a vinda de Jesus, no encerramento desse ciclo terreno da vida da humanidade, pelo menos segundo o que a Bíblia Sagrada nos informa, e nela nós cremos. O ser humano, ele sempre foi, a partir do momento lá do seu pecado original, ele se torna um órfão. Ele perde esse relacionamento com o seu pai, porque a figura de Deus sempre é manifestada no texto bíblico com a figura paterna, com a figura deste ser, né, que é o gerador, que é o criador, que deu vida à criação. E a partir daquele instante, a orfandade passou a ser a característica do ser humano. E é muito triste, é muito difícil, é muito vazia a vida para um órfão. Porque para um órfão, aquele que não tem o pai presente, aquele que não tem o pai conhecido, aquele que não tem o pai convivendo consigo, ele não tem esses três itens que são oferecidos pelo seu pai, e que eu acabei de dizer. Ele não tem segurança, ele não tem provisão, e ele não tem futuro. Qual segurança que tem um órfão? Por mais que ele esteja
acolhido em uma instituição que cuide de órfãos, que cuide de pessoas nessa condição, ele não tem segurança alguma, nem mesmo dentro daquela instituição. Ele pode ser agredido pelos colegas, ele pode ser abusado por pessoas naquele momento, ele pode sofrer violências de diversas naturezas, porque ele não tem a segurança. Provisão, ele pode ter um prato de alimento, mas ele não tem a provisão para todas as suas necessidades. Lembrando aqui que a provisão não se resume à vida econômica e física. Não adianta dizer, eu trago todos os meses a comida para casa, eu ponho a comida nessa mesa, eu trabalho e pago as contas, eu pago a água, eu pago a luz. Só que provisão não é isso, apenas. Provisão é atender às necessidades em todos os sentidos da vida do filho. Necessidades econômicas? Sim. Necessidade de alimento? Sim. Mas existem outras. Necessidade de atenção, necessidade de carinho, necessidade de um ombro amigo, de uma mão segura no momento de instabilidade. Então, a provisão o órfão não tem. E o que então dizer de futuro? Qual é o futuro que se imagina para uma criança órfã? Se ela tiver uma cabeça estruturada, tiver uma personalidade mais estável, ela poderá sim, com alguma ajuda, com algumas oportunidades, perceber quais são as melhores, as corretas e as incorretas, fazer as boas escolhas e, quem sabe, alcançar um futuro. Tanto é que você já viu nos noticiários, quando acontece um ponto fora da curva, quando uma das crianças que eram órfãs consegue ascender socialmente, economicamente, profissionalmente, até a manchete da reportagem é: advogado bem-sucedido, ex-órfão, e agora vai ser promotor de justiça. Por que tem que destacar que é um ex-órfão? Porque isto é uma exceção, é um ponto fora da curva. Então perceba que, da mesma forma que as pessoas que vivem essa situação precisam, a humanidade também vivia isso. A partir do pecado original, nós todos fomos feitos órfãos. Perdemos a relação com o nosso Pai Celestial. E com isso perdemos o quê? A segurança, porque nada pode nos proteger das setas malignas ou da ação do inimigo, se não for a proteção do nosso Pai Celestial. Perdemos também a oportunidade de termos provisão, porque a provisão, como eu disse, não é só econômica, mas até ela vem do Senhor. E se o Senhor não der condições para que você tenha provisão econômica, provisão para a tua casa, você vai morrer à míngua, porque nada terá. Mas quem tem a provisão do céu, ainda que tenha pouco na mão, Deus transforma isso em muito e você consegue ser abençoado na sua casa. Pessoas que recebem pequenos salários e têm uma vida abençoada, sabe o que se chama isso? Milagre. E sabe quem faz milagre? Só o nosso Pai Celestial. Você pode dizer glória a Deus? Então, além da provisão, e não só econômica, em todas as áreas, o amparo emocional, quando você se sente só, porque há momentos que você está vivendo uma crise tão grande, que não tem ninguém para te ajudar. Não tem ninguém perto de você, ainda que tenham pessoas perto de você. Eu tenho um marido muito fiel do meu lado, mas eu estou em um vazio emocional muito grande. Eu estou entrando em depressão, eu estou numa situação de crise de síndrome do pânico. Sabe quem que pode dar provisão de paz no teu coração? Provisão de saúde mental, provisão de uma vida sentimental plena. Quem dá essa provisão é o nosso Pai Celestial. E o último item, que é o futuro. Sem Deus na nossa vida, sem Deus na vida do ser humano, que futuro o ser humano tem? Pode trabalhar muito, pode se esforçar muito, mas se Deus fala, a porta não vai se abrir, a porta abre? Não. Se Deus falar, não vai ser aqui, e você insiste, vai. E Deus fala, não é aí que eu preparei para você, é aqui que eu quero, aqui que eu quero, aqui que eu quero. E aí o que acontece? A pessoa perde o tempo passa, se desgasta e nada prospera. Abraão estava na terrinha dele lá em Ur dos Caldeus, estava lá no meio do nada, estava com a sua família próspera inclusive, porque Abraão não era pobre,
não era pobre, pobre, pobre de maré de si, lembra dessa expressão? Essa é antiga, misericórdia, né? Tinha até uma cantiga de roda, não tinha? Vocês lembram disso? Me contaram, não que eu vivi isso, né? Mas me contaram. E Abraão não era pobre, Abraão era rico, tinha posses. E ele podia falar, estou no bem bom aqui, estou com a minha família, estou com grana, estou bem. E Deus fala, não é aí. Você vai sair da tua terra, do meio da tua parentela, e você vai para um lugar que eu te preparei. E Abraão simplesmente disse, sim, Senhor, eu vou. Sabe por que eu vou? Não porque eu tenho certeza que lá tem dinheiro, mas é que eu aprendi a ter certeza que o meu pai é o provedor da minha vida. E Abraão foi, e foi mais próspero ainda, porque Deus estava com ele. O que eu gostaria que você hoje trouxesse à sua memória e gravasse no seu coração, neste dia que celebramos o Dia dos Pais? Você não está sozinho, ou melhor, você não é órfão, você tem sim um pai. E é o Pai que é Senhor dos céus e da terra, é um Pai que pode todas as coisas, e é um Pai que te oferece isso que eu estou dizendo, é um Pai que te oferece em primeiro lugar segurança, porque você está totalmente vulnerável às flechas, né? Como atirou aqui o diácono Sandro, as flechas deste mundo, as flechas do inimigo que são lançadas contra nós, mas não se preocupe, você está guardado pela mão poderosa do nosso Pai Celestial, e se Deus te guardar, pode vir quem vier, não prospera, porque o Senhor é o nosso Pai que nos guarda. O nosso Pai Celestial é aquele que nos dá provisão. Lógico, tem que trabalhar. Não adianta o Wesley ficar em casa falando, Senhor, manda, Senhor. Vou fazer uma campanha para o Senhor mandar todo dia lá em casa uma cesta básica. Olha, se você tiver muita fé e Deus quiser te responder, Ele é Deus. Mas eu acho que esse não é o caminho que a Bíblia mostra, não. A Bíblia mostra que você pega na enxada, né, lança na terra, e lança suas poucas sementes. Aí o que acontece? Deus faz multiplicar aquilo que vai nascer. Deus faz multiplicar aquilo que chegou na sua mão. Então a provisão Deus vai dar. Os recursos estão pequenos, confia no Senhor, entrega e Deus vai multiplicar. Um sonho que você tem na sua vida, entrega nas mãos do Senhor, seja fiel, faça a tua parte, esteja na igreja, ore a Deus, busque ao Senhor, seja dizimista, faça a tua parte e Deus não vai falhar na dele. Porque eu tenho certeza no que eu vou afirmar, muitos dos que estão aqui, se não quase todos, podem dizer, eu já vivi coisas na minha vida que eu nunca imaginei que fosse conseguir. Eu já comprei coisas que eu nunca imaginei que eu fosse comprar. Eu já adquiri bens que eu nunca imaginei. Eu nunca pensei que eu fosse ter a minha casa própria e hoje eu tenho. Eu nunca pensei que eu ia colocar o meu filho na faculdade e hoje ele estuda lá. Eu nunca pensei que fosse fazer uma viagem para outro estado ou para outro país e Deus já me levou. E eu posso dizer para vocês como testemunho pessoal, eu nunca imaginei que nós teríamos igrejas no exterior e nós temos 3 igrejas em Moçambique para a glória de Deus. Sabe o que é isso? É a provisão do meu pai. Mas não pense que eu estou falando do pastor Milton pai, tá? Senão alguém vai falar assim, o pastor Milton filho está falando que o pastor Milton pai, como tem gente que fala, cuidado, você é crente, pelo amor de Deus. Crente que fala assim, o meu pai morreu, mas ele está lá em cima olhando por mim. Misericórdia, irmão. Misericórdia, isso não é papo de crente, tá? Isso é coisa de espírita, e nós não falamos e não cremos nisso. O seu ente querido faleceu, amém, ele está aguardando o dia do Senhor como nós, mas ele não está intercedendo por nós não, e nem alegres, se ele estivesse aqui, como por exemplo, eu estou agora vivendo um momento muito feliz na minha vida, e eu gostaria muito se eu pudesse, que meu pai estivesse em vida para ver o neto dele, que minha mãe estivesse em vida para segurar nos seus braços o neto dela, mas não foi assim que Deus escolheu, e eu respeito a vontade de Deus. Mas eu não posso dizer, meu filho nasceu, mas a minha mãe está olhando por nós. Não, minha mãe está com o olhinho fechado, descansadinha, esperando o dia do Senhor. E eu tenho certeza que no dia do Senhor, meu pai, minha mãe e todos os salvos em Cristo vão ressuscitar e vão subir ao céu juntamente conosco. É isso que a Bíblia me ensina. Mas o nosso Deus é Deus de provisão. Então não se esqueça disso, provisão que Ele vai te dar. E futuro. O nosso Pai Celestial é quem nos dá futuro, mesmo quando parece que não temos mais. As circunstâncias na nossa vida, e eu ouvi essa frase uma vez e me marcou muito,
alguém que sofreu uma tragédia familiar muito profunda, uma perda familiar muito profunda, e uma vez questionado, ele disse o seguinte: hoje eu não vejo caminhos, não há caminhos, mas eu tenho que caminhar. O nosso Deus é assim, há momentos que podem acontecer coisas na nossa vida, onde você fala, agora é o fim, acabou, não tem mais como passar daqui. Eu não tenho mais futuro. Eu não tenho mais futuro emocional, eu não tenho mais futuro sentimental. Houve um rompimento, houve o fim de um relacionamento de uma forma muito trágica, muito traumatizante. E você diz, nunca mais a minha vida vai dar certo emocionalmente. Ou você diz, a minha vida nunca mais economicamente vai se levantar, porque você teve uma queda, né, um problema econômico muito grave. Na sua saúde, você diz, a minha saúde nunca mais vai melhorar, porque a situação, ela é uma situação limite. E aqui você pode colocar qualquer outras questões. Mas eu quero dizer para você uma coisa. O meu Deus, segundo o que a Bíblia Sagrada fala, é um Deus que pensa e tem para nós coisas boas e não ruins. Ele tem sonhos de vitória para a nossa vida, para que nós tenhamos esperança e um futuro. Você acha que é o fim, você enxerga só até esta parede, mas atrás dessa parede tem muita coisa. Atrás da parede da tua dificuldade tem uma vitória de Deus preparada para você, porque Deus estabeleceu o futuro. Quando meu pai faleceu, talvez eu poderia dizer, é o fim. Quando acabou meu relacionamento, eu poderia dizer que é o fim. Quando eu perdi minha mãe, eu podia dizer que é o fim. Quando eu vivi uma situação disciplinar na minha vida, eu podia dizer que é o fim. Mas graças ao meu bom Deus, que eu tenho um pai. E o meu pai disse a mim, você tem futuro, Milton. Não é nada disso que vai estragar o seu futuro. E vocês conhecem o meu testemunho. Em 1994... quando meu pai faleceu, eu dobrei os meus joelhos no chão, no meu quarto, e eu falei, Senhor, eu não tenho, a partir de hoje, eu não tenho mais meu pai terreno. E nunca mais vou vê-lo, mas a partir de agora, eu te adoto como meu pai. E a partir desse instante, eu tenho certeza absoluta, se Deus já cuidava de mim antes, Ele passou a cuidar de mim de uma forma muito maior. E se você tem dúvidas, eu quero encerrar lendo o que está no versículo 12. Mas a todos os quantos receberam a Jesus, quem recebeu Jesus, diga amém. Quem recebeu Jesus, diga amém. Então é para você, olha. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A partir do momento que você recebe a Jesus, preste atenção e glorifique. Você deixa de ser órfão, porque você passa a ter um Pai Celestial cuidando de você. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você não tem mais aquela descrição que existia, eu não sei se existe ainda, nos documentos, quando a mãe registra o filho isoladamente e apenas escreve-se lá, pai desconhecido. Confesso que eu não sei se hoje ainda acontece, mas no passado acontecia, pai desconhecido. Você não tem mais esse registro, porque no seu registro está escrito assim, o seu pai é o Pai Celestial. O seu Pai é o Senhor. Você, preste atenção, você é filha de Deus. Você é filho de Deus. E isso faz diferença. E como nós ouvimos hoje, filho tem direito à herança. Quando o pai morre, os filhos recebem os seus bens. E nós não estamos falando de um pai que morreu, mas estamos falando do Pai Celestial. E Ele dá a nós a sua herança em bênção, graça, saúde, vitória, livramento, proteção. E tudo aquilo que você esperar. Só que tem uma coisa, você tem que recebê-lo como pai, você tem que aceitá-lo como pai, e assim, aceitá-lo como pai, não é só aceitar as coisas boas, viu? Porque é legal ter pai quando ele dá tudo que a gente quer, é ou não é? Atenção teens, é gostoso quando o pai banca tudo que você pede? É lógico que é legal. Pai, agora eu quero um iPhone, qual que é o modelo atual? Me ajuda. 15? É 15? 15 Pro X, Plus, Master, Blaster, Super, Max. Pai, eu quero viu, como é que é o nome? Sandro, vou pegar você de novo, Sandro. Pai, eu quero um iPhone 15. O Sandro vai lá e dá. Pai, eu quero, o que mais? Me ajuda. Como é que é o nome daquele? Ainda tem aquele negócio que parece um skate que é elétrico, que ele anda. Hã? Não tem mais?
Mas teve uma época que era moda, não tinha? Todo mundo queria. Como é que era o nome daquilo? Overboard. É isso? Overboard. Aí chega lá seu filho, Evandro. Pai, quero um overboard. Está aqui, filho, seu overboard. Aí chega, para eu pegar outro pai aqui. Tem que ser um pai maior, não é de criancinha. Deixa eu ver, Leandro. Seus filhos chegam lá, pai, quero ir para a Disney semana que vem. Aí você, vai lá, filho, está aqui, ó. Pá. Legal ter pai assim, né? Até eu, pastor Gabarrão, que sou menos esperto, queria ter um pai assim. Mas pai não é só para dar o que a gente quer. O que o pai faz também, Rubinho? O pai corrige. Corrige ou não corrige? Corrige, o pai tem que falar, escuta, senta aqui, que história é essa? Que história é essa de estar tirando nota 3 em matemática? Hein? Ó a revelação, ele já riu ali, já riu porque é revelação. É Deus mostrando aqui, Deus fala. Ah, pai, filho, que história é essa? Está brigando, batendo na sua irmã mais nova? Olha lá, eu vejo as risadinhas, eu já descubro aqui, né? O que está acontecendo? Ah, pai, Deus falando. Ah, pai, pai não, filho, que história é essa? Está faltando na escola? Que história é essa que está gastando tanto com videogame? Que história é essa que você não sai do celular? Aí o pai não é legal, né? Porque na hora de pedir o iPhone 15, é isso? Max? Pro Max. O pai deu, aí o pai é legal. Mas presta atenção, olha só, pensa comigo, não é lógico isso? Se o pai me deu aquilo que eu pedi, que era tão caro, ele me deu, ele não tem o direito de falar até que limite que eu posso usar aquilo? Porque foi ele que deu. Não é uma coisa que você comprou. Você não pode falar assim, eu paguei com o meu dinheiro, não pagou. Eu que fui lá na loja, você pode ter escolhido, mas quem passou o cartão? Foi o Davi, não foi a filha, não foi o filho. O que acontece? A gente quer um pai divino que simplesmente atenda a todos os nossos pedidos, aí ele é legal, aí ele é bom. Mas pai não é assim. O pai é aquele que dá, o que nós falamos? Ele vai dar segurança, ele vai dar provisão, ele vai dar um futuro, mas ele também vai impor limites, ele vai dizer, você tem que entrar no caminho, você tem que andar corretamente. E quando a gente desobedece o pai, o que a gente recebe? Castigo. Ai, pastor, você está pregando que Deus nos castiga? Não estou pregando no castigo de Deus. Mas eu estou pregando no seguinte, vamos fazer analogia com filhos aí, todo mundo vai me entender? A hora, o filho está desobediente, e o filho chega para o pai, pai, deixa eu sair, o que o pai vai falar? Não. Ah, mas por quê? Porque você não está obedecendo. Não é assim com Deus, Ricardo? Você pede uma bênção para Deus, Senhor, me ajuda nessa área. Deus vai falar, não vou te ajudar agora. Ah, mas como? Você não é o meu pai? Sim, por ser o seu pai, eu não vou te ajudar agora, porque você não está cumprindo o seu papel de filho. Porque você não está obedecendo a minha palavra, porque você não vem para a igreja, porque você não se firma com o Senhor, porque você não dá um bom testemunho, porque você só coloca uma capa de crente. E eu posso falar disso hoje, porque hoje eu não estou vestido com capa de pastor, né? Hoje eu estou bem despojado, hoje eu estou disfarçado. Se eu andar na rua, se alguém me chamar de pastor, tem que me conhecer demais. Demais, porque hoje eu não estou com cara de pastor. A não ser que seja pastor, né, moderninho, que agora eles são assim. Coach, pastor coach, me dá um banquinho aqui. Deixa eu sentar aqui e começar a falar com vocês. Né? E aí, moçada, legal, Jesus é bom. Eu vou aprender, pelo menos nos cultos de jovens, para falar um pouquinho mais assim. É lógico que eu estou brincando, mas preste atenção. Deus é o teu pai, você não é órfão, diga amém. Você não é órfão, diga amém. Lembre-se disso, você não é órfão, Deus é o teu pai. E Ele está pronto para te dar segurança, Ele está pronto para te dar provisão, Ele está pronto para te dar um futuro, mas não se esqueça, Ele é que tem a palavra final. Ele é quem diz, está certo ou está errado. Ele é quem nos avalia sabendo se nós estamos merecendo ou não. Apesar que a graça dele é misericordiosa, mesmo sem merecer, ele nos dá. Mas é lógico, se você anda na vontade do Senhor, diz a palavra de Deus, isso é Bíblia, Deus não negará bem algum àqueles que o buscam, aqueles que são fiéis. Você está pedindo tanto para Deus restaurar a sua casa, Ele é seu pai. Jesus diz claramente, se um filho pedir ao pai um pedaço de pão, o pai vai dar uma pedra? Ou se o filho pedir um peixe, o pai vai lhe dar uma serpente? Não, nós que somos maus, damos o melhor que podemos aos nossos filhos. E Jesus complementa, quanto mais o nosso pai que está no céu. Então Deus não tem prazer em fazer você passar por um perrengue,
por você passar dificuldade, nada disso. Mas Deus também é justiça. Então, faça a tua parte como um bom filho. Seja obediente a Deus, porque Deus é o nosso Pai. E a palavra final que fica a nós é essa: nós somos adotados por Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso hoje você pode chamar Deus de meu Pai. Por isso você ora e diz: meu Pai, Pai nosso que estás nos céus. Uma criança, me ajuda, quantos anos tem a Melissa? 6? Milena, desculpa. 5 aninhos. Uma criança de 5 aninhos já chama Deus do quê? Já chama Deus de quê? De Pai. Ela já entendeu. E eu e você precisamos entender e ter essa alegria. Não somos órfãos. Nós temos um Pai que está no céu e um Pai que caminha ao seu lado todos os dias da sua vida. Aplauda ao Senhor, o nosso Pai que nos dá segurança, provisão e futuro.